Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo de número 42, o versículo 5. Vamos ao texto. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 42, ele é atribuído aos filhos de Corá. Aliás, o Salmo 42, ele inicia a segunda parte do Saltério. Ele inicia o segundo livro dos Salmos. E, como eu disse, ele é atribuído aos filhos de Corá, que eram levitas descendentes de Corá, que serviam como cantores e guardiões do templo. Nós vemos isso retratado em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31 ao 38, e o capítulo 9, versículo 19. Os filhos de Corá eram parte da tribo de Levi e eles tinham funções ligadas ao culto do templo de Jerusalém. Eles lideravam louvores, eles que cuidavam da adoração, da congregação. E aqui nós vemos algo importante nesse salmo. Nós estamos falando de pessoas que eram específicas, tinham uma função de adoração, uma função dentro do ofício do templo, de cantar, de louvar a Deus. Porém, esse salmo diz: por que estás abatida, ó minha alma? Nós vemos nos relatos bíblicos que Jesus curou a muitas pessoas com doenças físicas, psíquicas, endemoniados, todas as dores e doenças que o povo padecia, Jesus os curava. Mas existe uma dor, meus irmãos, que às vezes nós não sabemos explicar, mas ela dói, porque ela está dentro. E o que fazer quando a dor está dentro da alma? O que fazer quando a dor não é em nenhum membro, mas está dentro de nós? É angústia. É o que nós hoje temos a compreensão que é ansiedade, depressão. A ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de situações, de ameaças, de incertezas. Mas quando é intensa, quando é frequente, ela passa a ser desproporcional. Então ela pode tornar-se um transtorno de ansiedade. Ela afeta a mente, o corpo, o comportamento. Tanto é que aqui o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? O salmista está fazendo um questionamento. O salmista aqui dá a entender que ele está vivendo um conflito interno. Porque às vezes, irmãos, os conflitos não são externos. O conflito é interno. Aqui o salmista está vivendo o seguinte conflito: ele ama a Deus, mas ele se sente abatido. Cercado por zombadores que estão questionando a ele, questionando a sua fé, o que nós vemos no verso 13 e no verso 10. Nós vemos por várias vezes as pessoas questionando: ué, cadê a tua fé? E nós precisamos, irmãos, diante desse dado, ter sensibilidade. A Organização Mundial da Saúde nos traz alguns dados importantíssimos para aquilo que durante muito tempo nós tratamos como frescura. Eu vi muitas pessoas que falavam: depressão que nada, ansiedade que nada, isso é falta de uma boa pia cheia para lavar, isso é falta de a pessoa carpinar um lote, que frescura que nada. O fato é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países com maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. Cerca de 9,3% da população. E aí, os sintomas são diversos: taquicardia, sudorese, tensão muscular,
respiração acelerada, dores de cabeça, insônia. Isso são os sinais físicos, pois também existem os sinais emocionais. Preocupação excessiva, sensação de perigo iminente, dificuldade de concentração, irritabilidade. Então, quando nós olhamos para o nosso país, estamos falando do nosso país, nós vemos uma população afundada na ansiedade. E a ansiedade rouba a paz de hoje sob o pretexto do cuidado de amanhã. Então a ansiedade nada mais é do que você perder a sua paz hoje com a preocupação do amanhã. É sobre isso. O verso 3, o verso 10, ele é muito significativo, porque você pode estar na igreja, você pode estar ministrando, você pode estar pastoreando, você pode estar cantando, porém, você está vivendo o mesmo conflito que os filhos de Corá, neste salmo, está vivendo. Peraí, eu estou no templo. Peraí, eu estou cantando. Peraí, eu estou servindo a Deus. Mas a minha alma se sente abatida. E aí ele faz o questionamento: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? E aí ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. Então, diante desse conflito que é interno, deste conflito que muitas vezes quem está ao seu redor não entende, chega até zombar, chega a zombar da tua dor, chega a minimizar, chega a achar que é frescura. Irmãos, porque tem dia que se nós não vigiarmos, nós não queremos nem levantar da cama. Ah, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse o Espírito Santo que nos socorre. O que seria de nós? Este versículo nos ensina que mesmo quando nossos sentimentos estão confusos e o desânimo tenta nos dominar, temos um recurso seguro. Quem é o recurso seguro? O salmista nos lembra, é Deus, e que nós precisamos esperar nele. O salmista aqui, ele é muito honesto. Sabe por quê? Porque ele não nega a sua tristeza. Ele não nega o que ele está sentindo. Mas ele confronta a sua própria alma com a verdade. Deus continua sendo o seu auxílio e motivo de louvor. Então, irmãos, hoje quando os pensamentos de ansiedade, de medo, de incerteza surgirem, porque eles vão surgir, podemos falar conosco mesmos, como o salmista fez: espere em Deus. Essa esperança não é um desejo vago, nós não estamos esperando no acaso, nós não estamos numa sala escura, nós estamos confiando naquele que disse: vinde todos vós que estáis cansados. Nós estamos confiando naquele que é manso e humilde de coração. Nós estamos confiando naquele que tem alívio para as nossas almas. A nossa confiança de que Deus está agindo, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando queremos orar e não conseguimos, mesmo quando queremos pregar e não conseguimos, mesmo quando o mundo está diante de nós e nós não sentimos prazer de nada. Irmãos, e algo muito importante, diante desse fato da depressão, da ansiedade, que nós tenhamos olhar sensível, sabe? Que nós possamos ter olhar de irmão, porque há muitas pessoas caladas, muitas pessoas sorrindo, mas por dentro a alma está abatida. Por favor, irmãos, não coloque mais peso em uma alma que já está fadigada. O pastor Mauro, o pastor da nossa igreja, ele fala algo muito importante. Ele diz: olha, irmãos, se é difícil para nós que temos o Espírito Santo, imagina para quem não conhece esse Deus. Imagina para quem não conhece a presença do Espírito, se já é difícil para nós. Então, irmãos, que nós tenhamos olhar sensível, que nós tenhamos um olhar
espiritual que vá além da aparência. Nossa, mas ele parecia estar tão bem. Nossa, eu não acredito que ele fez isso. Irmãos, que a gente não venha negligenciar, zombar, minimizar a dor do outro. Então, quais os pontos que nós podemos aplicar em cima dessa temática? Primeiro, fale verdades bíblicas para si mesmo. Tem 2 momentos do pregador que são conflitantes. O primeiro é pregar, é um conflito. O segundo é viver a pregação. E por mais que a gente pregue, isso não é garantia que nós não vamos cair. Isso não é garantia. Às vezes estamos pregando, tenha ânimo. Nós vamos ver que foi o que Deus falou para Josué. Tenha ânimo, foi o que Jesus disse para nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós pregamos até nós sermos o personagem da trama. Aí nós vemos a segunda parte da pregação, viver a pregação. Então fale verdades bíblicas para si mesmo. Quando sentir-se abatido, recite versículos que lembre do caráter e das promessas de Deus. Faça como Abacuque, traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. E digo, é uma tarefa fácil? Não é fácil. Mas Deus está aqui para nos ajudar. Segundo ponto, substitua pensamentos negativos por louvor. Irmãos, todos esses pontos parecem simples, são difíceis, mas que você possa se esforçar se você estiver nessa situação. Escolha agradecer e adorar, mesmo que o problema ainda não tenha mudado. Meu irmão, abre a casa, deixa a luz, a luz do sol entrar, coloque uma música alta, faça uma caminhada no parque, cerque-se de pessoas que você tem confiança, se cerque de amigos. Não se cerque de pessoas que vão chegar para você e vão te dar dicas rápidas. Porque tem pessoas que é assim, que acham que a vida é um manual e tudo é, peraí, o problema está aqui, deixa eu olhar aqui o que o manual diz. É simples, é só você fazer isso. Não, a vida não é assim. A vida não é assim. Gostaríamos que fosse, mas não é. É orgânica. A gente chora, a gente sofre, a gente cai, a gente se levanta, a gente peca, a gente pede perdão, a gente se arrepende. Então a vida não é tão simples como algumas pessoas acham. Então se cerque de pessoas que você tem confiança nelas. E não tem problema se hoje a sua confiança não está no pastor, a sua confiança não está talvez em algum familiar seu. É triste dizer isso, mas a gente tem que ser realista. Então, nesses momentos de angústia, não fique sozinho, se cerque de pessoas que vão ter palavras, ou então vão ter ouvidos. Terceiro ponto, mantenha a perspectiva eterna. Lembre-se de que as dificuldades de hoje não definem o fim da história. Deus é soberano e fiel. Irmãos, isto é sério. Esses casos estão dentro das nossas igrejas. E nós, às vezes, estamos preocupados com performance. Estamos preocupados com o melhor louvor, com a melhor pregação, com a melhor estrutura, enquanto os nossos estão doentes. Estão repetindo por várias vezes esse questionamento: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Então, irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Receba essa paz que excede todo o entendimento, para que ela venha guardar o teu coração. Recebe essa paz para que ela venha blindar os teus sentimentos. Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, irmão, neste momento, as pessoas que estão passando por ansiedade, por depressão, elas precisam de esperança. Leve uma palavra de esperança. Talvez sozinhas elas não vão conseguir, elas precisam da sua ajuda. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B. De maneira alguma te deixarei,
nunca, jamais te abandonarei. Isso quem está dizendo é o Senhor. Isso quem está dizendo é o Senhor. Torna a dizer, nós que temos o Espírito, as dores já são pesadas. Imagina aquele que não tem o Espírito Santo. A Bíblia reconhece que a ansiedade é uma realidade humana, mas nos orienta a lidar com ela com fé, confiança em quem? Em Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E Mateus capítulo 6, versículo 34. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo dia de hoje. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado em meio às lutas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos conhece. E quantas são as vezes, Senhor, que a dor não é física. Muitas vezes a dor é na alma, Senhor, e só o Senhor, para adentrar na nossa alma, no nosso coração, só o Senhor, ó Deus, para ir aonde ninguém enxerga, onde ninguém vê. Pai, nós pedimos ajuda que vem do alto, Pai. Nós não queremos a autoajuda, nós queremos essa ajuda que vem do alto. Espírito Santo de Deus, ajuda este meu irmão, ajuda esta minha irmã que está passando por este momento de ansiedade, por este momento de depressão. Ó Pai, que da mesma forma que a Tua palavra nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, eu quero ministrar sobre a vida deste irmão. Que ele venha trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Que sejam as Tuas palavras, que sejam os momentos de louvor, os momentos de comunhão com os irmãos. Pai, que este Filho de Deus, meu irmão, consiga enxergar e perceber que há vida nele. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.